Prezado aluno, boa noite. Vamos falar hoje sobre prevenção do ruído no ambiente de trabalho, parte 3, tá? Bem, para nós começarmos a nossa videoaula, eu vou começar primeiro dando aqui alguns exemplos, né, de ferramentas que nós temos, nós profissionais de segurança, temos à nossa disposição e que são realmente muito úteis em relação a essa questão da prevenção a ambientes ruidosos, né? Essa questão realmente da preocupação do adoecimento com o colaborador. Nós podemos utilizar alguns meios ao qual é possível evitar, né, que esse colaborador, na realidade é possível até orientá-lo, né, de forma que ele evite estar exposto a determinados tipos de situações, tá? Que no caso pode prejudicar a saúde dele, tá bom? Então assim, nós vamos iniciar nossa videoaula pelo primeiro exemplo, que no caso aqui é o uso do EPI, né? EPI, equipamento de proteção individual. Nós temos uma norma que trata sobre a questão do equipamento de proteção individual, que é a NR6. Eu coloquei ele como exemplo porque na realidade é o mais comum e não é o menos importante, tá? O EPI ele é extremamente importante, né? Uma vez que ele protege o colaborador, evita que ele fique exposto, de forma que aquela exposição não traga para ele problemas à saúde dele. Então, assim, o EPI é extremamente importante. Aqui no caso, nós coloquei o exemplo do protetor auricular, né? Além do abafador, que nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente. Então, assim, o EPI é responsabilidade do empregador fornecer esse EPI, é responsabilidade do empregado fazer uso dele, tá? Além, é claro, da questão da conservação, né, da guarda, da higienização desse EPI. Outra ferramenta importante também que a gente deve utilizar, que a gente pode também utilizar na realidade, mas como uma ferramenta de orientação, é o DDS. O diálogo diário de segurança, ele normalmente é uma reunião no qual líderes encarregados, né, pessoal da área de gestão, né, os gestores no geral, as outras áreas, outros setores como RH, administrativo, pessoal de qualidade, né, a produção mais especificamente participa. Então, assim, essa reunião é uma ferramenta que pode ser uma ferramenta utilizada como alertas, né? Antes de iniciar o serviço do colaborador, bem no início da manhã, o colaborador já passa a ser orientado com relação às recomendações, procedimentos, né? Olha, faça uso do EPI X, não é verdade? Então, assim, essas orientações que normalmente é no início do dia, elas são importantes, até para que o colaborador fique alerta, né, com relação àquela gente ali, que no caso aqui nós falamos especificamente do ruído. Treinamentos. Lá na NR6, quando fala de EPI, já tem um quesito chamado treinamento lá, que cabe ao empregador, né, realizar esse treinamento, não é verdade? Com o colaborador. Quando eu coloco aqui o item treinamentos, aqui no nosso exemplo, eu quero dizer o seguinte, que esses treinamentos aí são treinamentos que podem ser treinamento de máquinas e equipamentos, né? São treinamentos voltados para a parte de integração. Tem outros treinamentos aí que eu poderia citar como exemplo, que também a gente fala sobre a questão da prevenção de acidentes. Então, assim, à medida que o colaborador participa desses treinamentos, ele vai cada vez mais obtendo um conhecimento mais aprofundado e tendo realmente aquela percepção, né, de que a saúde dele, na realidade, é algo que ele tem que se preocupar também. Tá? Que isso não é só uma responsabilidade da empresa por uma questão legal, mas é uma responsabilidade de todos. Outro item bastante interessante eu coloquei como exemplo aqui, manutenção de máquinas. Por que eu coloquei esse exemplo aí? Na realidade, manutenção de máquinas é porque assim, toda máquina ela possui um plano de manutenção preventiva, né? Cada empresa estabelece a cada 15 dias, 20 dias ou 30 dias a manutenção daquele equipamento ali, daquela máquina. Então, essas manutenções, elas são importantes para a questão realmente do processo de trabalho, uma vez que a máquina, de tanto ser utilizada, né, durante muito tempo, ela acaba deteriorando algumas peças, começa a danificar as partes rotativas dela, né? Então, assim, é necessária uma manutenção? Às vezes a máquina, pelo fato de não ter uma manutenção adequada, então realmente por ela não ter nenhum tipo de manutenção, ela acaba se tornando muito ruidosa,
E nós sabemos que no ambiente, dentro do processo, no ambiente de trabalho, as máquinas são as principais vilões, né? Elas são as principais causadoras de perda auditiva, não é verdade? Então, assim, elas são muito prejudiciais. Então, o importante é as empresas e nós, né, o SESMIT em si, vocês como técnicos de segurança, alertar a empresa com relação à questão da manutenção, de manter sempre em dia, uma vez também que pode perder essa máquina, perder peças devido realmente à falta de manutenção. Isso aí já é outro ponto, né? Só para a gente salientar aqui a nossa ideia. Entendeu? Então, assim, essas são as formas, né? Como se pode prevenir realmente a questão do adoecimento pela perda auditiva através desses meios mais simples, né? Ferramentas muito práticas que todo profissional da área de segurança sem dúvida conhece, tá bom? Outra coisa importante, eu coloquei aqui noções de uso, né? Aí a pergunta é por que você colocou esse item? Bem, a gente entender um pouquinho, eu coloquei aqui esse protetor auricular, né? O modelo espuma, só para mostrar 3 pontos importantes com relação à questão do uso. Primeiro ponto, aqui fala nessa figura, na primeira figura, a gente vai observar o seguinte: com as mãos limpas, role o protetor entre os dedos até obter um tamanho mínimo, né? Então, assim, tem uma técnica, veja que as mãos aqui do indivíduo, aqui o dedo, né, tá segurando aqui o protetor, segurando, fazendo ele entre os dedos, né, já tentando moldar, né, o material para fazer o encaixe, né, no ouvido. Na segunda figura aqui, para facilitar a entrada, puxe o topo da orelha para cima e coloque o protetor. Veja que para fazer esse encaixe no ouvido é necessário fazer esse processo aqui, né, com as mãos, na verdade. Na terceira figura, usando o protetor, o dedo indicador, na realidade, né, mantenha ele nessa posição por aproximadamente 30 segundos até ele expandir. Esse protetor, plug, modelo espuma, ele é muito sensível, ele não tem aquele fiozinho, aquela artezinha no final, mas assim, claro, tem que ter todo um cuidado na hora de fazer o encaixe no ouvido, até para verificar se realmente foi feita a vedação completa dele, né? Porque assim, o EPI não adianta só fornecer o colaborador, né, como eu comentei anteriormente, se não treinar. Então, assim, quando a gente analisa essas três recomendações para usar o protetor auricular, nós, que eu digo nós, profissionais de segurança, a gente percebe o quanto é importante treinar o colaborador. Então, eu trouxe isso aqui para exemplificar. O outro exemplo é o abafador tipo concha. Veja que o abafador também possui um critério, né? Primeiro, alinhar a altura da concha com o tamanho da sua cabeça, de modo que as conchas cubram totalmente seu ouvido. Segundo, com a boca aberta, alinhar o protetor, retirando o excesso de cabelo que estiver entre o abafador e o ouvido. Terceiro, verifique se a vedação é satisfatória, né? E quarto, verifique se as conchas estão alinhadas verticalmente. É muito importante que esse passo a passo realmente ele seja feito, né? E assim, o mais importante de tudo isso também, os profissionais de segurança entender que essas dicas, essas orientações, muitas das vezes, elas são necessárias, né? Porque o treinamento se torna uma obrigatoriedade por força de lei exatamente por causa desses critérios. Então, assim, se a gente analisar, é uma coisa simples, básica, mas assim, que às vezes a gente não para pensar por que é importante o abafador. Basta só colocar na cabeça e pronto. Não necessariamente, né? A gente tem que ter um cuidado na hora de usar e na hora de orientar o colaborador. Higienização. Na NR6 fala sobre essa questão da higienização. Algumas empresas fazem esse processo de higienização do EPI, né? Elas não permitem que o colaborador leve esse EPI para casa. Algumas atividades, né, como a indústria de medicamentos, né, elas preferem realmente fazer isso. Mas, no geral, o colaborador, ele que faz essa higienização. Então, aqui tem os cuidados a serem tomados, né, e a questão dos alertas com relação ao que é importante. Então, assim, cuidados a serem tomados. Primeiro, não manuseie o protetor com as mãos sujas. Muito importante isso. Segundo, utilize os protetores durante todo o período de trabalho, né? Claro, para evitar exposição, né? 3. Após o uso, guarde o protetor na embalagem. 4. Lave regularmente seu protetor auditivo com água e sabão neutro. 5. Para retirar o protetor do ouvido, puxe
o protetor pelas artes. Então, assim, aqueles que têm a artezinha, é bom puxar pela parte da arte para não danificar, né? Porque eles são, assim, material muito sensível, é um material muito delicado, qualquer coisa o colaborador danifica. E aí depois ele quer outro EPI, assim, que substitua no mesmo momento, né? Justamente por causa do manuseio, ele acaba danificando, entendeu? Importante, o trabalhador que estiver exposto ao ruído em seu ambiente de trabalho deve passar periodicamente por exames audiométricos. Na nossa outra videoaula eu comentei sobre essa questão do exame audiométrico, como é que funciona a questão da leitura desse exame, quais são os níveis considerados normal, né? Então, assim, é muito importante. Exames audiométricos, assim como os demais exames, são previstos pelo PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Então, esses exames, de acordo com o que a medicina estabeleceu, eles são feitos anualmente, a cada 2 anos, ou audiométrico a cada 6 meses. Então, assim, cada exame ele tem uma particularidade. O exame audiométrico não é diferente, tá? E é de suma importância o colaborador fazer até para avaliar realmente como é que está a saúde dele. Muitas das vezes ele é admitido, ele está com uma condição auditiva muito boa. Depois de um tempo, ele pode estar exposto a determinado agente, que no caso é o ruído, e a audição dele pode ser prejudicada. Então, o exame é uma ferramenta, né, que é possível detectar, na realidade, alguma problemática com relação à saúde desse colaborador. O trabalhador precisa saber os riscos a que está exposto no ambiente de trabalho. Lembra que eu falei lá no início que o colaborador vai ser treinado com relação ao EPI, ele precisa conhecer o EPI, como utilizar os riscos, entendeu? Então, assim, tudo isso é um passo a passo. E deve saber que é passível de punição se não usar as proteções fornecidas pela empresa. Ele tem obrigação de fazer uso de todos os EPIs fornecidos pela empresa, a não ser que ele diga que tem um problema de saúde, que em virtude desse problema de saúde, né, tipo alergia, por exemplo, que é o que acontece, que é o mais comum, ele não pode utilizar, tipo um exemplo, uma luva, por exemplo, uma luva de borracha. Isso acontece, né? Aí a gente tem que analisar direitinho, fazer a troca desse EPI, realmente tem que substituir por um outro tipo de EPI, mas ele não pode ficar sem o EPI, é necessário, tá? As atividades dele exigem o uso do EPI, a empresa tem que trabalhar realmente de forma criteriosa, o problema que ele tem de saúde e a forma como vai tratar disso, certo? Bem, aqui eu coloquei outros pontos importantes. Efeito, né, no caso do ruído, né, os efeitos à audição. Coloquei como exemplo sensação de zumbido, surdez temporária, ruptura do tímpano, surdez permanente. Na próxima videoaula nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Aqui eu só tenho assim uns exemplos, né? Claro que esses exemplos são baseados na medicina, as descobertas que teve nos últimos anos com relação a essa questão da exposição ao ruído, né? Devemos lembrar que a suscetibilidade também é um fator muito importante, às vezes realmente é um pouco complicado, algumas pessoas são mais sensíveis que outras, entendeu? Outro ponto importante aqui com relação ao ruído, efeitos no trabalho, olha só, problemas na comunicação, baixa concentração, desconforto, cansaço, diminuição da produtividade. Isso acontece, né? Afinal de contas, a perda auditiva ela traz transtornos fisiológicos, emocionais, então todo esse conjunto de fatores eles realmente pode vir a acarretar um distanciamento desse colaborador, inclusive no processo de trabalho dele, tá? Esses aqui são os exemplos. E o outro fator, olha que legal, né? Efeitos ao organismo, né? Opa, volta aqui de novo. Efeitos ao organismo: aumento da pressão arterial, ansiedade, tensão, insônia, alterações menstruais, né? Desequilíbrio emocional, contração dos músculos. E um dos fatores mais comuns e também uma descoberta da medicina é a impotência sexual. Então, assim, no geral, o ruído, né, ele traz problemas muito graves à saúde do trabalhador, né? Seja no ambiente de trabalho, né, seja em casa. Então, o que é o correto? Você como profissional de segurança está realmente muito assim antenado nessas problemáticas, né? Muitas das vezes a gente não pode eliminar totalmente aquele risco ali, mas a gente pode trabalhar com a minimização, a neutralização desses agentes no ambiente de trabalho. Existem meios baratos,
assim, que não precisa de grande investimento na empresa e que funcionam perfeitamente. E nós, profissionais de segurança, somos responsáveis em sugerir essas melhorias, em sugerir essas ações que tanto vai valorizar o seu trabalho, como também você também vai desempenhar um trabalho excelente, né, voltado para essa parte de prevenção de doenças ocupacionais ou doença do trabalho. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Nós vamos ter uma próxima videoaula que vai aprofundar um pouco mais esse assunto, e um forte abraço para vocês.